Vivemos num mundo globalista, onde os homens que governam o mundo querem que todo mundo pense igual, segundo a sugestão deles, e é proibido questionar e pensar diferente. As pessoas vivem numa Matrix. No filme Matrix, as pessoas vivem num mundo de fantasia construída por computadores. Todos nós aprendemos que a Terra é um globo que gira a velocidade de 1.600 km por hora. E esse globo giratório também gira em torno do Sol, que está aproximadamente a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, e que o Sol é cerca de 109 vezes maior do que o nosso planeta. Também nos ensinaram que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e o universo se formou a partir de uma explosão, o Big Bang. Nisso eu concordo com os evolucionistas, pois para tudo evoluir a partir de uma explosão seriam necessários bilhões de anos mesmo. E nessa Matrix, se alguém não aceitar tudo isso como verdade absoluta, é taxado como um estranho, esquisito e idiota. Mas o assunto de hoje é sobre a Lua. Então, à luz da ciência, a Lua surgiu de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Para os evolucionistas é simples assim. Há bilhões de anos atrás houve uma colisão entre planetas e dela se formou a Lua, bonita e formosa como vemos hoje. A Lua não tem luz própria, só a vemos porque ela é iluminada pelo Sol. Só que algumas pessoas estão observando a Lua com seus próprios olhos e descobriram que a Lua é na verdade translúcida e talvez possua luz própria. Eu também observei a Lua no mês de dezembro, quando ela apareceu no céu durante o dia, e fiquei impressionado com o que vi, algo que nunca tinha percebido, por isso resolvi fazer esse vídeo. Você já se perguntou por que vemos a Lua próximo ao Sol durante o dia, e no entanto ela não está toda iluminada? Minha intenção ao fazer esse vídeo não é provar que as evidências apresentadas nesse vídeo sejam a verdade absoluta. Assistam ao vídeo, questione, pense, pesquise e depois tirem suas próprias conclusões. Translúcida significa que deixa passar a luz através dela, mas não se podem ver os objetos que estão atrás com nitidez. Translúcida não significa que ela é totalmente transparente. Sendo assim, é possível ver o céu e as estrelas que estão atrás da Lua, como vemos nesse vídeo filmado por um terraplanista americano. Se a Lua é uma esfera sólida, como é possível ver as estrelas atrás dela? Eu vou abrir essa imagem da Lua no programa CorelDRAW, que é o programa que eu uso para fazer edições gráficas. Eu já recortei a Lua que está no céu escuro e vou colocá-la no céu azul. Agora vou aplicar uma transparência para ver o resultado. Seria a Lua translúcida, e por ela não ter cor é que vemos a parte não iluminada totalmente escura à noite e totalmente azul da cor do céu durante o dia. Onde está a sombra? Se o que vemos é o fundo azul do céu e à noite é o fundo escuro que vemos. Lua e Sol no céu. Como explicar a sombra na Lua? Nos ensinaram que a Lua não tem luz própria, só a vemos quando está iluminada pelo Sol. Conforme ela se move ao redor da Terra, vai ficando mais ou menos iluminada para nós.
é o que se chama de fases da Lua. Como podem nos ensinar que a sombra na Lua é causada pela Terra? Se o dia está radiante, o céu está todo iluminado e a Lua, no mesmo plano do Sol, só brilha 50% de sua superfície. É a sombra do que nós vemos na Lua? Agora observem a Lua na fase cheia. Nessa fase a Lua está sendo iluminada totalmente pelo Sol, mas fica uma pergunta no ar. Se o Sol está voltado para a Lua iluminando 100% de sua superfície, por que em volta da Lua está tudo escuro? Eu não consigo entender como pode o Sol iluminar a Lua, mas ao mesmo tempo vemos o espaço em volta dela permanecer escuro. Parece que a Lua se comporta como as estrelas que têm luz própria. Enquanto vemos a Lua crescente com sombra próxima ao Sol, também podemos ver a Lua cheia totalmente iluminada às 10 horas da noite, quando o Sol já se pôs. E o que diz a Bíblia sobre a Lua? Quando eu cito a Bíblia em meus vídeos, algumas pessoas e até cristãos me questionam: por que é que eu uso a Bíblia em questões científicas? Que autoridade científica tem a Bíblia? Eu uso a Bíblia porque a Bíblia revela as obras do Criador. É através da Bíblia que entendemos como tudo se originou. Ao contrário dos documentários que você assiste, onde eles omitem o Criador, eu procuro exaltar o Deus que criou todas as coisas. E o incrível é que existem cristãos dizendo que a Bíblia não é um livro científico e, portanto, deve ser interpretada à luz da ciência. Sendo assim, os cristãos deveriam aceitar que o homem evoluiu de um macaco, como descobriu o famoso cientista Charles Darwin. Enquanto a ciência diz que a Lua é iluminada pelo Sol e que ela se originou de uma colisão entre planetas, a Bíblia é totalmente contrária a essa teoria. Em primeiro lugar, a Lua não surgiu de uma colisão entre planetas. A Bíblia diz que ela foi criada por Deus e também não reflete a luz do Sol. A Lua também é um luminar. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. A palavra eclipse não se encontra na Bíblia. Não se encontra na Bíblia sequer uma única vez. A lua muda de tonalidade durante um eclipse lunar porque ela mesma fica escura ou vermelha. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se a lua refletisse a luz do sol, então como poderia o sol se apagar e a lua estar emitindo luz vermelha durante o eclipse solar, conforme diz o texto bíblico? As fases da lua, segundo a Bíblia, seriam explicadas da seguinte maneira: a lua é translúcida e tem luz própria. Ela é como uma lâmpada que se acende gradativamente. Deus criou a lua com esse efeito. Se a lua é fria, ela não poderia refletir a luz do sol. E por falar em lua fria, como os astronautas suportaram uma temperatura de 100 graus de calor e à noite uma queda na temperatura para 150 graus negativos? Quando os astronautas pisaram na Lua, eles levaram câmeras para fotografar a superfície da Lua. Daí surge uma pergunta: como as fitas das câmeras que os astronautas levaram para fotografar a superfície da Lua resistiram a tanto calor e ao frio intenso? A NASA afirma que o filme utilizado nas câmeras eram da marca Kodak.
mas nós sabemos que não existe um filme especial que resista a variações de temperatura. A própria Kodak informa que um filme já exposto e ainda não processado não deve ser submetido a altas ou baixas temperaturas. O ideal é mantê-lo em local fresco e arejado, com temperatura ambiente. Será que a Lua é mesmo translúcida, conforme acreditam os terraplanistas? Dê sua opinião nos comentários, mas faça isso com respeito e dignidade. Olá, sou eu. A doutrinação começou quando ainda éramos ingênuos, programando nossas crenças, que a inércia é a razão pela qual não sentimos a Terra girar. Olá, pode me ouvir? Você já parou para questionar uma confissão de gravidade? Como teoria. Coisa engraçada. A força sozinha pode ser explicada com flutuabilidade e densidade. O Sol está mais perto do que nos disseram. Não 90 milhões de milhas distante. Olá, daqui de dentro. Estou aqui para dizer que a NASA mente. E nunca houve uma sonda espacial. E aqueles planetas que você ama são estrelas errantes. Operação Fishbowl. Nunca houve um Polo Sul. Estamos cercados por paredes de gelo e vivemos claramente dentro de uma cúpula de vidro. Olá. Como está? Você conseguiu uma chance de se juntar a grupos de discussão para descobrir toda a verdade. Como o Sol, a Lua e as estrelas estão todos girando em torno de você. Não há mais segredos. A Terra é estacionária, é fixa e imóvel. Olá, do lado mais brilhante. Te enganaram com computação gráfica. Eles estão enviando foguetes para o mar e falsificando imagens ao vivo da ISS. Não importa quão alto você vá, o horizonte sobe ao nível dos olhos. Acorde do maior show de ficção do mundo. Você não precisará mais de seus óculos globais. Não mais. Mais de 120 escrituras. Apoia o modelo geocêntrico desta Terra. Ferrovias, pontes, faróis. Reprovam os testes de curvatura. Não seja enganado por truques da perspectiva. É nossa visão limitada escondendo aqueles navios. Bússolas e giroscópios provam que a Terra não é um globo.
luar, rastros estelares, polares também. Provam que não somos nós que estamos em movimento.